Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Hoje especialmente porque a gente vai falar sobre dois livros que eu li recentemente que pegaram fundo em diferentes questões e diferentes situações que esses livros vão abordar. Recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo também falando sobre dois livros que eu li. Um que eu amei, outro que eu não amei tanto assim. Você pode já conferir esse vídeo, o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Eu fiquei muito contente com o retorno desse vídeo porque várias pessoas acharam bacana nessa ideia de trazer dois livros, nesse caso desse vídeo que eu já publiquei, né, dois livros que tiveram impactos diferentes em mim, né, um que eu gostei muito, outro que eu não gostei tanto assim. Diferente daquele vídeo, hoje eu tô trazendo então duas leituras que eu fiz recentemente, uma atrás da outra, foi literalmente uma seguida da outra e num espaço muito curto de tempo, ainda tô com as histórias bem frescas na cabeça. Então aproveitando que as minhas ideias ainda estão muito recentes, né, eu resolvi sentar logo e gravar esse vídeo aqui pra vocês, recomendando esses dois livros que eu já vou falar aqui a princípio quais são. O primeiro é o Kim Ji-yoon, eu não sei como fala, posso estar falando errado, mas Kim Ji-yoon, nascida em 1982. Esse livro já estava muito tempo na minha wishlist lá da Amazon, no e-book em inglês ainda, porque eu não sabia que ele estava vindo pro Brasil. Quando eu recebi essa notícia no começo do ano, eu fiquei muito feliz e a Intrínseca me enviou essa edição aqui de cortesia, então já pude fazer a leitura no português mesmo. Esse livro recebeu inclusive uma adaptação pro cinema em 2019. É um livro de autoria sul-coreana, que também vai abordar, é claro, ali, né, a sociedade sul-coreana. E o outro livro que eu vou mencionar ao longo desse vídeo é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu li O Avesso da Pele assim que eu terminei de ler esse livro aqui, e foram dois livros que, embora sejam de culturas diferentes, de países diferentes e também trabalham ali, né, temas diferentes, eu encontrei uma semelhança nesses dois livros que vai se relacionar com um tema que é diferente nos dois, né? Que é essa relação de discussão de alguma situação que é estrutural dentro da nossa sociedade. Aqui no caso a gente tem muito escrachado e narrado de uma forma muito interessante, num livro curto de menos de 200 páginas, a questão da figura feminina dentro das sociedades. Aqui no caso então a gente tem essa ilustração, digamos assim, esse recorte feito dentro da sociedade sul-coreana, mas eu, enquanto uma mulher ocidental, que, né, nascida e criada aqui no Brasil, me identifiquei em muitas situações com a Kim Ji-yoon, que vai passar por algumas situações muito tensas ao longo da sua vida, envolvendo relacionamentos com o machismo estrutural dentro da sociedade sul-coreana. Já O Avesso da Pele é um livro que vai trazer muitos temas, mas um dos principais ali, né, que são o pilar principal dessa história, é a questão do racismo estrutural que vai sendo desenvolvido dentro da história também de uma forma belíssima. Mas enfim, eu vou começar falando sobre Kim Ji-yoon, nascida em 1982, que foi escrito pela Cho Nam-ju. Como eu falei, esse livro já teve adaptação para o cinema. E esse aqui é um livro que tem recebido muito destaque nos últimos anos, principalmente lá fora. Eu vejo vários booktubers e leitores gringos recomendando essa leitura. E eu já tinha certa noção do que o livro iria trazer, da sua temática principal, mas eu já fiquei super interessada logo a princípio desse livro, porque ele vai trazer uma história que no começo você imagina que ele vai tomar uma direção, mas que a coisa, sabe, toma outra direção completamente diferente e que o final chega pra puxar o seu tapete. É um final que eu vou dizer que eu fiquei surpresa, porque a autora trabalhou de uma forma muito genial, talvez, pra trazer ali não uma crítica, mas pra fazer um jogo, sabe, do tipo, olha só o que você leu o livro inteiro e no final o que você vai receber, sabe? Eu senti o tapete sendo puxado debaixo de mim, eu fiquei surpresa ao mesmo tempo que super incomodada e, sabe o emoji do palhaço? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não por ser um final uau, sabe, inovador, mas por ser um negócio que você fica, putz, você leu o livro inteiro sobre uma coisa, chega no final, a coisa meio que se repete, porque é o que a gente vê acontecendo na sociedade, né, as coisas se repetindo, os problemas se repetindo. Vamos então agora falar sobre a premissa em si. Aqui a gente tem como protagonista, é claro, a Kim Ji-yoon, que é uma mulher que no começo do livro a gente vai conhecer um pouco. Ela tá ali na faixa dos 30 e poucos anos, ela é casada e é mãe de uma bebê. E logo no começo do livro a gente vai começar a perceber ali uns comportamentos estranhos envolvendo ela. Ela vai começar a falar coisas pro marido que ele acreditava que ninguém mais sabia, que envolvia uma outra pessoa e não a esposa, e que ela aparentemente sabe de tudo. Vai ter ali uma outra situação envolvendo a família dele, em que ela vai desembestar, falar e vai falando tudo que vem na mente dela, falando todas as verdades, né, que de certa forma
ela mantinha ali tudo dentro dela bem polidinho pra fazer aquela política da boa vizinhança, sabe? Então a partir desse ponto a gente percebe que as coisas começam a ficar muito estranhas, né? Porque o comportamento da Kim Jun tá muito, muito estranho e o marido dela vai acabar então procurando um psiquiatra pra ela se consultar, porque ela tá passando por uma situação muito estranha ali de parecer ser uma pessoa que não é ela de verdade. Nesse ponto a gente tem um corte na narrativa e a história volta pro passado da protagonista e a gente vai conhecer ali a infância dela. O livro inclusive é dividido, né, nessas fases da vida. A gente tem a infância, a adolescência, o início da vida jovem adulta e a parte do casamento. Se eu me lembro bem, são essas 4 etapas da vida da protagonista que a gente tem dividido, gente, nesse livro super curto, que a autora não se estende muito pra falar sobre essas etapas, mas que de forma muito sucinta, muito breve, ela entrega para o leitor todas as informações que a gente precisa para construir a figura dessa mulher e construir toda essa, vamos dizer assim, essa formação dela desde muito criança. E a gente começa a ver desde a infância dela a questão da estruturação do machismo dentro da sociedade. Não só pelos exemplos que ela tem em casa com o pai e a mãe, toda a dificuldade que a mãe teve de gerar um filho homem, que é o grande, né, o grande feito de uma mulher sul-coreana é gerar um herdeiro homem para o marido. E algo muito interessante que a autora faz nesse livro é que enquanto ela vai dando informações que tem relevância para a história, que tem a ver com o cotidiano dessa família, ela também traz essas informações com artigos científicos que comprovam estatisticamente o que está acontecendo na família da Kim Jun. Vou até tentar achar um aqui para poder mostrar para vocês. E, gente, eu fui escrevendo no livro inteiro, tá? Porque, assim, maravilhoso. Olha só, aqui eu encontrei um exemplo de uma página que eu sublinhei, escrevi, risquei. E aqui embaixo, ó, tem um dado estatístico com todas as referências desse artigo científico que foi feito, né, sobre esse estudo envolvendo a sociedade sul-coreana da década de 80. E aqui nesse ponto, eu quero comentar com vocês algo que me chocou muito, que tem a ver, é claro, aí com essa situação da mãe da Kim Jun de ter essa missão de gerar um filho homem e toda essa apreensão, essa tensão que essas mulheres sofrem por não saber o sexo do filho, ou como no caso da mãe da protagonista, o seu primeiro filho ter sido uma menina, e daí cria toda aquela expectativa de, ai, tudo bem, o próximo vai ser um menino. E, gente, é muito cruel ver toda a pressão que essas mulheres sofrem desde, assim, a sua própria casa, sabe? Desde dentro de casa. No caso da mãe da Kim Jun, ela mora ali com a família, né, que são o marido e os filhos, e também a sogra, né, a mãe do marido dela, que vai ser uma das principais pessoas que vão ficar cobrando um neto, né, um filho homem. E dentro desse assunto aí, né, da maternidade, da expectativa e da meio que obrigação que as mulheres têm de gerar um filho homem, vai ser dito aqui que nessa época, né, lá pela década de 80, o governo já tinha implementado uma política de controle de natalidade chamada planejamento familiar para manter o crescimento populacional sob controle. Por isso, o aborto em razão de problemas médicos era legal havia 10 anos. Aí aqui vem a parte mais tensa, gente, ó. Verificar o sexo e abortar as meninas era prática comum, como se elas fossem um problema médico. A autora dá essa informação e aqui embaixo ela vai indicar o artigo que trata desse assunto, né, dessa temática social da Coreia do Sul. Ou seja, a gente consegue facilmente enxergar a tortura psicológica que essas mulheres sofrem a partir do momento em que elas decidem constituir uma família com toda essa pressão de ter um filho homem e todo o sofrimento que elas também acabam passando quando tomam uma decisão de, sabe, tomar essa atitude que é das mais drásticas possíveis, porque elas não veem escolha e porque a sociedade está constantemente em cima delas cobrando um filho homem. E se é que pode ficar ainda pior, quando a mulher finalmente consegue ter um filho homem, ele é criado, principalmente pelos mais antigos ali, né, pelos avós, pelas gerações passadas, como se fossem uns reis, uns príncipes em casa. Das filhas mulheres é cobrado ali, né, toda a participação nas tarefas de casa, nos afazeres domésticos, no trato com a educação dos irmãos. E essa responsabilidade cai, obviamente, principalmente em cima da irmã mais velha, né, de ser a responsável pelos irmãos mais novos e de principalmente cobrar da irmã mais nova certas tarefas domésticas, enquanto ela vê sendo tirada do irmão todas essas responsabilidades que os homens não deveriam ter, porque era dever das mulheres, sabe, ter essas, enfim, todas essas responsabilidades com o lar, com a casa, enquanto os meninos eram constantemente paparicados, mimados pelas famílias, sabe? É realmente
um absurdo. Então a gente percebe com isso que desde criancinha a Kim Jun, ela é acostumada, ela viveu ali com esse machismo, esse patriarcado estrutural dentro da própria casa. Ela tinha esse exemplo com o tratamento com o pai, com o tratamento com o irmão, e conforme ela vai crescendo, ela percebe que a coisa só vai piorando, porque ela começa a ter as suas próprias experiências quando começa a ter, né, seus relacionamentos fora de casa, vai pra escola, tem os amigos, começa a sofrer assédio de meninos na escola, e caso ela faça alguma reclamação, é tirado dela esse direito de reclamar sobre a sua segurança, sobre os seus próprios limites que ela tenta impor, mas que a sociedade constantemente está dizendo que ela não pode ter esses limites, que na verdade toda a liberdade de fazer o que quiser foi dada aos meninos desde que eles são crianças. Então é algo muito revoltante de se ler, que constantemente eu ficava assim, gente, eu tô com ódio, mas eu tô amando esse livro, e literalmente é o que eu resumo dessa história, que é um livro que me fez sentir ódio o tempo inteiro, mas que eu amei do mesmo jeito, porque é uma temática muito urgente, muito necessária da gente conversar e de a gente debater e de ser trazido para os livros, enfim. Ai, assim, maravilhoso. Aqui eu trago uma citação que vai deixar claro como, à luz do dia, o que eu tô querendo dizer com isso. Já na vida ali jovem adulta, enquanto ela tá estudando pra entrar na faculdade, né, a gente tem um evento que vai acontecer na vida dela, e a autora vai trazer um parágrafo que é o seguinte: Jun cresceu ouvindo que deveria ser cuidadosa, se vestir de modo conservador, agir como uma mocinha, que era responsabilidade dela evitar lugares, horários e pessoas perigosas, que a culpa era dela por não perceber isso e não evitar. Ou seja, a responsabilidade sendo colocada sempre na vítima de todo esse problema estrutural que a gente tem acontecendo numa sociedade inteira, gente, inteira. Todos os meninos crescendo para se tornarem homens que acham que podem fazer o que quiserem, porque a sociedade tira deles qualquer responsabilidade e qualquer culpa pelos seus atos. São homens mimados, irresponsáveis, que são criados assim a vida inteira para se tornar essas pessoas pavorosas. Enfim, gente, o livro vai tomando então proporções cada vez maiores conforme a nossa protagonista vai crescendo, vai enfrentando situações absurdas ao longo da sua vida, até chegar ao ponto em que ela se casa e ela vai então passar a ter a sua própria experiência com a maternidade. E aí a gente tem uma outra situação envolvendo a vida da mulher, principalmente a mulher sul-coreana, mais uma fase ali da vida em que a gente vai ter a mulher sendo obrigada a abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades, para se tornar uma mulher abnegada em nome da família, em nome dos herdeiros, em nome dos filhos, e sem nenhuma rede de apoio, tendo que lidar com todos esses sentimentos de culpa, de dever, de obrigação, a culpa de achar que não deve se sentir exausta, que não deve reclamar, que não deve ter sentimentos com relação ao que está acontecendo na vida dela, toda a sua privação de sono, toda a responsabilidade que é recaída agora sobre os ombros dela, né, mais essas responsabilidades. Enfim, gente, esse livro, ele fala sobre a Kim Jun, mas eu acho que ele fala sobre todas as mulheres do mundo, porque eu acho que é praticamente impossível que exista alguma mulher que nunca tenha sofrido algum tipo de assédio, algum tipo de abuso por ser mulher, sabe? Enquanto eu lia, eu fui me identificando com a Kim Jun em vários aspectos, em várias situações, e por isso eu acho também que foi me deixando cada vez mais revoltada, sabe? Porque eu consegui me enxergar na figura dessa mulher, mesmo não sendo uma mulher sul-coreana. Então por isso eu acho que esse livro é super, super necessário pra todo mundo. Se você é homem, se você é mulher. Se você é homem, leia esse livro pra você entender o que é ser uma mulher e passar por esse tipo de situação. Enfim, gente, maravilhoso. Eu adorei essa história. Recomendo demais a leitura e assim, sério, você vai sentir raiva, mas com certeza você vai gostar desse livro. Agora vamos falar sobre O Avesso da Pele. Eu espero que ainda tenha alguém aqui nesse vídeo. Eu falei tanto do primeiro livro que talvez não tenha sobrado tanta gente aqui pra ouvir o que eu tenho a falar sobre O Avesso da Pele, mas vamos lá então. O Avesso da Pele é um romance nacional escrito pelo autor Jefferson Tenório, que ganhou inclusive o prêmio Jabuti no ano de 2021, acho que é do ano passado mesmo que esse livro recebeu esse prêmio. Esse é outro livro que estava na minha lista de futuras leituras e consegui concluir recentemente, assim como o primeiro livro, né, o Kim Jun. Esse é outro livro que você lê super rápido, ele tem uma escrita e uma narrativa muito ágeis, sério gente, muito ágil mesmo. E no caso aqui de O Avesso da Pele é até muito interessante como toda essa narração é construída. Desde o começo ela te pega, esse livro te pega muito desde o começo por causa da narrativa dele, que ela é muito dinâmica, porque ele começa sendo narrado em segunda pessoa. A gente tem um narrador se referindo a você, quando você fez isso, quando você era criança, quando você veio pra cá, enfim, a gente tem um narrador que
conhece esse personagem de quem a gente tá começando a conhecer ali no começo do livro. Com o passar da leitura, a gente vai entendendo quem é esse narrador, que na verdade esse narrador se chama Pedro e ele é filho desse homem a quem a gente conhece no começo do livro, que nasceu no Rio de Janeiro, assim como o autor Jefferson Tenório, nasceu no Rio de Janeiro e em algum momento ali da sua infância acabou se mudando com a sua família para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um estado que, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo que é composto por uma população predominantemente branca. E por conhecer um pouco também da história do país, a gente sabe que o sul do país, ele é predominantemente constituído de imigrantes, né? Pessoas que vieram da Europa no período da guerra. Aqui no Paraná, mais pro sul do Paraná, na verdade, tem uma infinidade de famílias que são descendentes de imigrantes de diversos países da Europa. Inclusive lá em Curitiba tem o Museu Histórico do Paraná, eu acho que é assim que se chama, e ele tem só uma seção sobre as diferentes nacionalidades de imigrantes que vieram, né, pro sul do país, pra região de Curitiba, não só de Curitiba, mas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também. Então assim, realmente tem pessoas de várias regiões da Europa e também do Oriente Médio, se eu me lembro bem. Só pra explicar aqui, antes de falar sobre o livro, que a gente tem mesmo aqui no sul do país uma diversidade muito grande de imigrantes de diferentes países da Europa, enfim. A gente vai então ter a história sendo narrada por essa segunda pessoa, então a gente vai conhecer esse protagonista, né, esse homem que é pai desse rapaz que tá narrando a história, e que a gente tem a linha temporal dessa narrativa também de uma forma muito interessante. Ele fica o tempo todo indo do presente pro passado pra narrar como que foi a ida desse homem pro Rio Grande do Sul, como que foi a sua infância, como que foi a sua adolescência, suas expectativas, e pra mostrar como que em algum momento durante o seu crescimento, né, a sua fase ali de passagem da infância pra adolescência, esse jovem, né, que se tornou um homem, que se tornou o pai depois do nosso narrador, esse jovem descobriu que além de uma pessoa, de um ser humano, ele tem algo que a sociedade define ele através da sua pele. Esse momento da leitura foi um momento que mais, assim, mexeu comigo, porque enquanto uma mulher branca, eu nunca passei por esse tipo de situação. Não é algo que eu tenha vivenciado. Então, lendo esse livro e outros livros que vão trazer a situação do racismo, eu consigo me aproximar um pouco mais da vivência dessas pessoas e entender o tipo de preconceito que elas vivenciaram e que elas vivenciam constantemente. Então, quando eu cheguei nessa parte do livro em que ficou claro pro protagonista que ele achava que ele era uma pessoa simples, uma pessoa com os seus sonhos, com os seus desejos, com, sabe, suas aspirações pro futuro. Quando ele achava que ele era só uma criança que tava brincando na rua de bola com seus amigos, ele vai, na verdade, começar a ter contato com a dura realidade de ser uma pessoa negra. Então a gente tem toda a história sendo narrada sobre o crescimento desse rapaz, sobre todas os seus sonhos, seus desejos, as suas aspirações pra sua vida, sabe, pra sua carreira, pra sua vida adulta, e como que isso aos poucos vai sendo modificado. Enquanto a gente vai conhecendo mais desse homem, né, do Henrique, pela narrativa ali do seu próprio filho, a gente vai entendendo que, assim como qualquer outra pessoa, durante a sua vida, né, o seu crescimento, ele era um homem que só queria encontrar o seu lugar no mundo, sabe? Seja num relacionamento idealizado, romantizado, seja numa profissão também que, né, a pessoa coloca ali todas as suas fichas, estuda, faz o que é possível para ter uma profissão. No caso aqui do Henrique, ele fez o que foi possível para se tornar professor de letras e, enfim, né, todos os esforços que as pessoas fazem para alcançar os seus sonhos e que, em algum momento, todos esses sonhos acabarem se tornando desilusões, sabe? Seja num relacionamento amoroso fracassado, seja numa profissão em que ele não se encontra realizado, em que, sabe, ele tá ali simplesmente vivendo, fazendo o que precisa fazer para se sustentar, para sobreviver. Além, é claro, de também ter essa relação distante com a paternidade, sabe? Tem um filho do qual ele não faz parte da vida, ele não é próximo. E com isso a gente também vai entendendo que existem certos padrões, sabe? Certas situações familiares que vão meio que se repetindo. Porque a gente conhece o Henrique na infância, a gente vê como era a família dele, né? Todos os problemas envolvendo ali, né, a própria casa dele, o seu próprio seio familiar. Como que essa relação familiar constrói esse ser humano que vai crescendo e vai repetindo, sabe? Certos padrões familiares que ele teve na infância que não são saudáveis e que acaba passando para a geração seguinte. Com isso a gente tem nessa repetição de erros, de coisas que deveriam ser modificadas, que deveriam ser acertadas, mas que a gente vê sendo se repetindo nas gerações seguintes. A gente também tem a narrativa do Pedro da história da mãe, então a gente vai ter também um pouco sobre a Marta, que é a mãe dele, uma
mulher que também teve uma infância muito difícil, que também sofreu com preconceito. Só que aqui a gente também tem o agravante, né, de que além de negra, ela é uma mulher. Então ela sofre outros tipos de situações que, né, o Pedro, por exemplo, não sofreu, que o pai do Pedro, por exemplo, não sofreu. Mas a gente vê acontecendo isso na história, sendo trazido pela narrativa do Pedro. Assim como a instabilidade do relacionamento dos pais e como que isso afetou muito, né, a vida deles individualmente, bem como a vida do próprio filho, né, do Pedro. Enfim, gente, esse é um livro que trata de muitos temas. Ele vai ter, né, esse assunto principal aí, que é essa questão do racismo estrutural que a gente vê acontecendo desde que essas pessoas são crianças, desde antes dessas crianças virem ao mundo. A gente tem tudo isso sendo narrado, sendo trazido de uma forma leve, direta, mas muito precisa, sabe? Vai direto ao ponto pra explicar pra gente tudo que o autor tá querendo, né, está se propondo ali a trazer na história. Além, é claro, de, como eu falei, trazer essas diferentes situações familiares que são problemáticas e que causam impacto diretamente na vida das pessoas, tanto no presente quanto nas gerações futuras. A gente tem também muito dessa questão da idealização, né, de um futuro que, com o passar do tempo, acaba se tornando uma grande desilusão. Essa paixão desse homem pela literatura e por acreditar que os livros podem mudar a vida dos seus alunos, e como que ele se sente finalmente realizado quando ele percebe que isso tá trazendo efeito, que ele conseguiu fazer um efeito, né, uma mudança na vida dos seus alunos da escola pública. Vale ressaltar isso, ele é um professor de escola pública. Então a gente tem aqui também no livro toda a realidade das escolas públicas, dos alunos das periferias, e eu estudei a minha vida inteira praticamente em escola pública. Eu posso dizer, né, afirmar que é exatamente como acontece na narrativa aqui, né, do autor, como é muito difícil para o professor conseguir a atenção dos seus alunos, como que eles são absolutamente desvalorizados, como que existe, de certa forma, um menosprezo pelos professores, principalmente os professores de línguas, sabe, de literatura, de português. É algo que, de certa forma, é banalizado pelos alunos ali ao longo da escola, né, enfim, de todo o processo da escola, e inclusive no EJA, que é uma modalidade que o Henrique vai dar aula também. Então ele tem esse contato direto com esses alunos de periferia, e ele mostra de forma muito também precisa como que é essa relação entre alunos e professores e certos tipos de situação que os professores da escola pública precisam lidar. Enfim, gente, esse é um livro que aborda muitas temáticas muito necessárias, muito pertinentes e também muito atuais, de forma simples, direto ao ponto, com uma narrativa muito bonita, muito instigante também e muito fluida, porque a gente tem, como eu falei, essas diferentes vozes narrativas. O livro começa em segunda pessoa, em algum ponto ele pula para terceira pessoa, e mais pro final a gente tem também uma narrativa ali em primeira pessoa. Então é um livro que está constantemente tendo essa pluralidade na narrativa, além também de trazer essa pluralidade de tempo, né? Porque a gente fica o tempo todo indo do presente, voltando pro passado, depois a gente volta pro presente de novo e a gente muda de personagem. Uma hora tá no Henrique, outra hora tá na Marta, outra hora tá no próprio Pedro. Então a gente tem essa leitura que tá constantemente em movimento, ela nunca tá parada, ela nunca tá estagnada. Então foi uma leitura muito, muito interessante. Eu amei ter lido esse livro, eu indico pra todo mundo. Todos esses 2 livros que eu mencionei aqui nesse vídeo eu indico pra todo mundo. E é isso então, gente. Eu falei muito nesse vídeo, já peço desculpas. Se você ficou até aqui, olha, você é um guerreiro, uma guerreira, muito obrigada pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo, se você ficou com interesse em algum desses livros ou se você já leu, o que foi que você achou. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Antes de finalizar, eu também vou agradecer aos apoiadores do canal. Muito obrigada, gente, pelo apoio, vocês são maravilhosos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!